Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa das discussões mais antigas e, sinceramente, mais fascinantes que existem: a relação entre ciência e religião. Muita gente vê isso como uma briga de foice, sabe? Mas será que é isso mesmo? Essa ideia de que ciência e religião vivem em pé de guerra, né? Ela tá por toda parte. Mas e se a gente estiver olhando para o lado errado da coisa? E se essa treta toda for, na verdade, só um grande mal-entendido sobre para que cada uma delas realmente serve? Pois é exatamente esse o ponto que a gente vai explorar aqui. A possibilidade de que, no fundo, elas não são inimigas, e sim, tipo, ferramentas diferentes, cada uma feita para responder um tipo de pergunta bem específico. Beleza. Então vamos entender isso melhor. Olha, desde sempre a humanidade busca formas de entender a realidade à sua volta. E hoje o nosso foco vai ser em duas das mais importantes: a religião e a ciência. Vamos lá. O conhecimento religioso, ele vem da fé, né? Das tradições espirituais, dos textos que são considerados sagrados. Já a ciência, bom, a ciência é outra história. A base dela são as evidências, aquilo que a gente consegue observar, testar, comprovar. Então, de cara, já dá para ver que os pontos de partida são totalmente diferentes. E se as bases são diferentes, faz todo sentido que as perguntas que elas tentam responder também sejam. É como se cada uma jogasse em um campo diferente da nossa vida. Quer ver só? A religião, por exemplo, ela está preocupada com aquelas perguntas gigantes, sabe? Aquelas que tiram nosso sono. Tipo, qual o sentido da vida? Para onde a gente vai depois daqui? Qual é a nossa missão no mundo? São perguntas sobre propósito, sobre o que é certo e errado, coisas que acompanham a humanidade desde sempre. A ciência, por sua vez, tem um foco bem diferente. Ela quer entender como o mundo funciona, na prática. Perguntas do tipo como uma doença começa, como a gente pode viver melhor, com mais qualidade, como o universo opera, percebe? O foco é no como as coisas acontecem e não naquele porquê mais profundo, mais espiritual. E é exatamente aqui que essa diferença fica super importante. Porque na hora de resolver os problemas práticos do nosso dia a dia, um desses jeitos de pensar foi feito sob medida para isso. Então, o ponto-chave é o seguinte: quando o problema é concreto, aqui no mundo real, o método científico é o que entrega as soluções mais confiáveis e mais eficientes. E isso não é uma questão de opinião, não. É só olhar os resultados. É só dar uma olhada em volta. A medicina de hoje, com vacinas, antibióticos, que salva milhões e milhões de vidas. Os computadores, a internet é que conecta todo mundo em segundos. A luz elétrica que acende nossas casas. A indústria que produz o que a gente precisa. Até o saneamento básico que previne um monte de doenças. Tudo isso, cada uma dessas coisas que a gente às vezes nem para pensar, é resultado direto da ciência. E olha, esse avanço todo não cai do céu, nem acontece só porque alguém acreditou muito. Ele vem de um método, de um passo a passo bem rigoroso. Observar alguma coisa, criar uma ideia para explicar aquilo, testar essa ideia, analisar o que aconteceu e, o mais importante, deixar que outras pessoas testem também para ver se funciona mesmo. É um sistema feito para gerar conhecimento que a gente possa confiar, sabe? Agora, tem uma coisa muito legal nisso tudo, que é o que realmente faz a ciência avançar. E não é ter certeza de tudo. É justamente o contrário. É a liberdade de duvidar, de fazer perguntas, de questionar o que já está estabelecido. E isso a história já nos ensinou várias vezes. O fanatismo, não importa de onde venha, ele é tipo um muro. Quando alguém diz, essa é a verdade final e não se discute mais, a curiosidade morre ali. A ciência, não. Ela precisa de ar para respirar, e esse ar é a liberdade de perguntar. E essa liberdade de perguntar é a base do que a gente chama de pensamento crítico. É aquela habilidade de olhar para uma informação, pesar as evidências e, o que talvez seja o mais difícil, estar aberto a mudar de opinião se aparecerem provas melhores. É basicamente o remédio contra a certeza cega. Beleza. Mas e aí? Como é que esses dois mundos podem conviver? Vamos entender melhor como essa coexistência funciona na prática. Porque, no final das contas, isso não é só teoria. Muitos dos maiores gênios da história viviam nesses dois mundos sem problema nenhum. Não precisava ter briga. Olha só essa imagem. Ela resume bem a ideia. A religião, ela cuida do campo do sentido da vida, da moral, das questões do espírito. Já a ciência, o campo dela é entender o mundo natural e criar soluções para os nossos problemas práticos. São áreas diferentes e as duas têm o seu valor. Isso é super importante de entender. A ciência nunca teve como objetivo destruir a fé de ninguém ou tomar o lugar dela.
O objetivo dela é outro: é expandir o nosso conhecimento sobre como a natureza funciona e, com isso, ajudar a gente a ter uma sociedade melhor, mais preparada para o que vier pela frente. E o impacto disso na nossa vida é gigantesco. Pensa só. A vida de bilhões de pessoas hoje é muito melhor por causa dos avanços na medicina, na comunicação, na tecnologia em geral. É uma coisa concreta que beneficia a gente no mundo todo. E aqui a gente chega no que talvez seja o verdadeiro superpoder da ciência. O mais incrível nela não é que ela acerta sempre, é que ela tem um sistema embutido para se corrigir quando erra. Uma ideia testada o tempo todo, questionada, e se aparecer uma prova melhor, ela é ajustada ou até trocada. É um processo constante. Então, para resumir, a grande vantagem da ciência não é saber tudo de cara. Ela não tem essa pretensão. O poder dela vem de algo bem mais humilde, mas que no fundo é muito mais forte. É essa capacidade de admitir que errou e se corrigir, essa habilidade de mudar, de melhorar com base em novas provas. É isso que faz a ciência a ferramenta mais poderosa que a gente já criou para entender e transformar o nosso mundo. E talvez essa seja a lição mais valiosa de toda essa história.